Prazer, pessoal. Eu sou Rafael Fingergut, vou ser o host aqui do podcast da Escola de PI. Então hoje eu tô com outros dois professores da Escola de PI, Bernardo e o Daniel aqui, e a gente vai falar sobre propriedade intelectual de maneira geral. A gente vai dar dicas aqui para quem está iniciando, para quem quer saber mais sobre PI. São dois advogados com grande experiência no tema. E sem mais delongas, eu vou passar agora a palavra para o Bernardo, que é advogado, gestor da área de propriedade intelectual da C2R Advocacia. Vamos começar pelo Bernardo. Bernardo, me explica um pouquinho sobre sua atuação, seu interesse por PI. Bom, olá Rafa, tudo bom? Tudo bom, pessoal que está ouvindo? Então, como o Rafa já me apresentou, eu sou o Bernardo, Bernardo Filgueiras, nas redes sociais e tal, tudo que você pode pesquisar nas redes sociais vai me encontrar lá, Bernardo Filgueiras. Faço parte da C2R Advocacia, um escritório de advocacia lá de Florianópolis, né? Muito embora eu seja de Curitiba, o escritório está lá, né? Eu sou apenas um ponto focal em Curitiba. E a gente atua com empresas de tecnologia no geral. Né? Muitas pessoas falam em startups, mas startups é só uma fase da empresa. Então a gente atua só com empresas de tecnologia. E eu, sendo gestor da área de propriedade intelectual, estou a par de tudo ali dos principais ativos da empresa. Né? Então, software, as marcas, patentes, se tiver, direitos autorais. Então, tudo a gente atua no dia a dia. E estou ali já há uns 3 anos já na área como profissional. Faço mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação na Universidade Federal de Santa Catarina também. E professor, né, de cursos sobre pedido de patente e registro de software perante o INPI. Espero que essa conversa hoje seja bem interessante para todo mundo e esclarecedora. Bacana, Bernardo. Bem-vindo. Tá um prazer ter Valeu. você com a gente aqui. E pessoal, olha só, se você está vendo aqui esse podcast, pode marcar, tá, os professores e pode marcar também a escola de PI. Então tá assistindo, tira uma foto e marca a gente no Instagram. Pode marcar, pode marcar a escola de PI e pode marcar os professores também. Agora eu vou pro Daniel. Prazer, Daniel. Você advoga e é sócio de um grande escritório de PI, um dos maiores aí do Brasil, com grande prestígio. Conta um pouco para mim sobre a sua atuação na área, por favor. Rafael, pessoal que está assistindo, Bernardo. Eu me apaixonei pela propriedade intelectual, na verdade, em 2013, ou seja, quase 10 anos já, nas aulas do professor Pedro Marcos Nunes Barbosa, né, que é filho, meu sócio. Hoje eu, na verdade, tenho o prazer de ser sócio dele, né? Ele é filho do Denis Borges Barbosa Advogados, né? Qual é o nome do nosso escritório também. O Denis Borges é o papa da propriedade intelectual, não só em escala a nível nacional, mas a nível internacional também. Em 2013, lá nas aulas de obrigações e contratos que o Pedro lecionava, ele obviamente pincelava ali sobre propriedade intelectual, e a gente entra na faculdade sem saber, né, o que é propriedade intelectual. A gente não faz a mínima ideia, né? E aí, por outro lado, quando você entende o que é a propriedade intelectual e você pega o fio, você acaba aí vendo propriedade intelectual em tudo no seu dia a dia, né? Eu sou sócio do Denis Borges Barbosa Advogados. Eu fiz a minha graduação na PUC Rio, né? A PUC Rio, e aí falando um pouco da minha trajetória da PI, né? A PUC Rio, ela é uma das poucas faculdades no Brasil que tem uma matéria de propriedade, e que dentro dessa matéria de propriedade tem um recorte, né, em propriedade intelectual. Então lá a gente tem aí a introdução no mundo da PI, né, seja em direitos autorais, direito marcário, né, patente. A gente começa a ter uma noção, né? E aí eu trabalhava num grande escritório, né, aqui do Rio, de contencioso civil. Trabalhava em causas estratégicas. E aí eu saí desse escritório, fiquei um tempo no Canadá, e lá do Canadá eu mandei um e-mail pro Pedro, né, que sempre teve uma atividade muito messiânica em relação a ajudar os seus alunos, e aí pedi a ele que me indicasse aí para algum escritório de PI ou me orientasse, né. E ele acabou me indicando para alguns escritórios, inclusive para o Denis. Eu fiz o processo seletivo, entrei como estagiário, né, e comecei a trabalhar lá em 2016, e lá se vão alguns anos. Né. Atualmente estou no meio do mestrado em Direito Civil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Né? A gente entende aí que a PI no Brasil, principalmente, ela está muito ligada, atrelada ao direito civil, então é a base. Sou especialista em propriedade intelectual,
também pela PUC-Rio, que é hoje, atualmente, um dos melhores cursos de especialização em PI. E eu trabalho dentro do escritório, como eu trabalho no escritório boutique de propriedade intelectual, eu tenho que saber e tenho que atuar em todas as áreas, né? Seja direito autoral, seja de cultivar, seja marca, patente, desenho industrial, né? Segredo de negócio, concorrência desleal, nos casos de concorrência desleal. Trabalho desde a área consultiva, a área administrativa e também a área de litígio. Bacana, Daniel. Prazer ter você aqui. Você falou um negócio bem interessante que eu achei bem legal, que é o seguinte, que você vê PI em tudo, né? E eu costumo dizer para os meus alunos, a partir do momento que você sabe fazer a pesquisa ali no NPI para ver se a marca está registrada ou não, toda marca que passa por você na rua, você quer saber, essa marca pode ser registrada, ela já tem um registro. Então é uma mania que a gente pega que a gente começa realmente a ver PI em tudo. É bem interessante isso, né? E outro insight aí da fala do Daniel, pessoal, é o seguinte, buscar oportunidades. Então o Daniel falou pra gente que ele mandou um e-mail pro professor buscando oportunidades e a partir daí, né, você teve toda a sua trajetória profissional. Então muitas vezes é uma mensagem que você manda, é um e-mail que você manda, é uma DM ali no Instagram por oportunidade que muda completamente a sua vida. Então isso é bem interessante mesmo. Achei interessante a hora que você falou ali do e-mail também, porque a minha experiência é muito diferente. Porque eu graduei, né, na faculdade, fiz o juramento da ordem e comecei a advogar. Depois de um tempo veio a pandemia, né? Tava ali em casa, sem fazer nada. Comecei, quero advogar. Eu já sabia que eu queria advogar na área de tecnologia. E eu justamente encontrei o escritório que eu trabalho hoje porque eu usava eles de benchmarking para o meu próprio escritório. Eu abri o escritório, fiz meu site, fiz tudo do zero. Meio que copiava o site deles ali, tudo. E quando eles soltaram a vaga, eu entrei, falei na entrevista que eu usava de benchmark e assim, foi um clique na hora, assim, com um dos sócios que estava me entrevistando na época. E isso foi muito decisivo ali, porque quando um escritório vê que a atuação proativa vai além do direito, vai para o empreendedorismo, vai para esse lado, ainda mais hoje em dia, ainda mais na área de propriedade intelectual. Né? E isso que você falou de ir atrás, né? De você ver oportunidades, isso casa muito bem. Então, Sim. isso foi um diferencial para mim perante os outros que estavam participando do processo seletivo. Né? E daí o resto é história. Bernardo, então você já tinha o seu próprio escritório, que você atuava você mesmo, com PI, correto? Então você já tinha essa experiência, você mesmo montou seu site, e a partir desse momento que você entrou e foi englobado por esse escritório maior, do qual você faz parte hoje em dia, né? Que está crescendo exponencialmente aí. Exatamente, está crescendo cada dia mais. Não era só em PI, mas claro, como a gente está trabalhando na área de tecnologia, né, PI é intrínseco, né, o principal ativo do nosso cliente é o software, é a marca deles, algum segredo de negócio, know-how, né, principalmente software, né, porque hoje a maioria do mercado de tecnologia no Brasil é ao redor de software, né. Então, investidores preferem investir em empresas de tecnologia voltadas para o software do que para o hardware. Daí tem toda a questão da manufatura, algumas questões regulatórias, que isso não é muito interessante. Mas, sim, o escritório era basicamente o que eu faço hoje, né? Então, toda a questão 360 da advocacia, principalmente contratual, né? Mas propriedade intelectual sempre foi o foco, porque uma empresa de tecnologia hoje que não tem seus ativos intangíveis, né, propriedade intelectual protegida, ela não vai conseguir crescer, não vai ter a segurança jurídica necessária, não vai conseguir investimento, que isso é o principal, né, que as empresas precisam para elas crescer daquela forma escalável e muito rápido, então eles precisam disso. Né? Então, se não tiver protegido, cara, ferrou. Sim, isso aí a gente pode falar, né, de PI como ativo. Então, hoje em dia, um dos maiores ativos das empresas é esse ativo intangível. Muitas vezes é o software, é a marca, é a patente. Então, na atuação de vocês, como vocês identificam isso? Eu sei que o Daniel, ele cuida aí de marcas que valem literalmente, né, milhões. Então, conta um pouquinho aí pra gente a sua experiência, Daniel. Queria fazer um parênteses sobre isso. Eu estava até dando uma olhada hoje, né, no ranking das 10 marcas mais valiosas do mundo, né? E aí, no último ranking que saiu, a gente tem, obviamente, os big players, né? Que é a Apple, Google, Amazon, Microsoft. Mas só para a gente ter uma dimensão, né? A marca Apple foi avaliada em quase 950 bilhões de dólares. A Google, 819 bilhões de dólares.
Amazon, 705 bilhões de dólares. Aqui, gente, só para deixar isso bem claro, a gente não está falando aqui do valor da empresa. A gente não está falando aqui da empresa como um todo. Nós estamos falando aqui de um ativo que a empresa tem, que é um ativo material, que é a marca dela. Ou seja, aquele ativo, obviamente, compreende toda uma gama de valores, né? A clientela, a fidelidade da clientela, a marca em si, tudo aquilo que ela conseguiu conquistar no mercado, aquilo que ela cria, aquele sentimento que ela cria no consumidor, né? E isso tudo está dentro desse valor intangível, né? Uma das coisas que a gente mais vê lá no escritório, geralmente a gente pega... Hoje a consciência do empreendedor ele tem mudado no sentido de já começar um negócio protegendo seus bens intangíveis, né? Sua marca, seu desenho industrial, né? Fazendo contratos para amarrar bem os segredos de negócio. Mas a gente pega muito também aquele cliente que ele cresceu demais, ele cresceu rápido, às vezes era uma empresa familiar e ele nunca registrou a marca dele, né? Nunca deu o devido valor para a marca dele. E às vezes ele está preparado ali para vender a operação e às vezes a operação emperra, não é vendida porque ele nunca teve o registro daquela marca. Então é essencial o registro da marca. Essencial o registro da marca. Então é um título proprietário, então você vira, né? Claro, dentro do território nacional, então se você for expandir lá para fora, você tem que fazer os registros lá fora também, né? É de suma importância. Hoje em dia nós temos diversas vias, uma via até mais fácil de fazer, que é a via Protocolo de Madrid, né? Mas a minha experiência o empreendedor hoje ele está ficando mais consciente em relação aos seus ativos e materiais, mas ainda há uma certa inconsciência, né? Daqueles que crescem muito rápido e não fazem a devida proteção. E isso acaba desembocando muitas das vezes ou numa frustração, ou numa quebra da empresa, ou numa limitação da empresa, ou até mesmo em litígios, né? Então, para mim, esse é o grande panorama. É o grande panorama. Mas há, sim, uma preocupação crescente em relação a esses ativos. Porque tem uma frase até, eu acho que é do cara da Chili Beans, né? Do dono da Chili Beans, que é marca por marca não vale nada, né? Produto por produto não vale nada. Então, o que confere, né, valor a determinada empresa é exatamente a marca que ela cria. Porque hoje em dia as pessoas elas se conectam muito com a marca específica. E o produto em si, muitas vezes você não tem o melhor produto, mas você tem uma marca que desperta o interesse nas pessoas e pronto, todo mundo compra de você por causa daquilo. É aquela velha questão, né? iPhone contra Samsung, qual é o melhor? Dos aspectos técnicos, todo mundo fala, não, Samsung é melhor. Mas beleza, qual é a marca mais valiosa? Né? O que é que desperta o desejo das pessoas? É Apple, todo mundo vai para Apple. Então é bem interessante. Exatamente, é a mesma coisa quando a gente fala também, a Uber vale milhões e não tem nenhum carro, né? Sim. Mas quem que tá no mercado também? Uber 99. Você vai pedir o que agora, saindo aqui do podcast? Você vai pedir um Uber ou você vai pedir um 99? Você vai falar que, vou pedir um Uber, mas você pedindo um 99, né? Pra ir pra casa, você, pedir um Uber aqui. Então, a palavra, às vezes, a marca vira até sinônimo, né, daquilo que você vai fazer. Então, é tão valioso isso, essa percepção do consumidor. E assim, qualquer reality show de investimento você vai ver. Cara, tá lá o empreendedor, ele vai falar, faz o pitch e tal, aí os tubarões, né? E aí? Registrou a marca? Fez o pedido de patente? Não, tô fora. O cara não investe. Então isso é muito importante, cara. Tem uma parte desse Shark Tank que todas as empresas de review de marca utilizam para fazer propaganda no Instagram. Que é exatamente alguém que criou, acho que um champanhe com nome específico, né? Uma bebida estilo champanhe, né? Com nome específico, não registrou, geral, pulou fora. E tem o caso da Sodier Doces também, que eles tiveram que trocar. E no caso era uma franquia que tinha várias lojas com fachada, todas tiveram que trocar porque a dona não tinha registrado a marca. E esse rebranding, né, da empresa é sempre muito caótico e traz um trauma para a empresa. Porque você tem uma base de clientes ali que fazem a conexão com a marca de verdade. Então, assim, geralmente quando há essa mudança de marca, né, mesmo que a gente faça um fade away aí, uma mudança gradual, né, para que não haja esse impacto na empresa, de fato há. Porque existe um inconsciente do consumidor
existe um inconsciente do cliente, né, do mercado, inclusive, de que a sua operação, a sua existência está ligada àquela marca ali, está ligada ao seu nome, à sua identidade, aquilo ali. Então, assim, é muito traumático quando a gente tem que recomendar o cliente, seja via parecer, seja via nota técnica, memorando, fazer a mudança de uma marca. Assim, a gente está passando até, infelizmente eu não posso abrir, mas a gente está passando por um processo desse com um cliente, que ele não consegue a marca no Brasil, está em expansão internacional, já está em 7, 8 países e não consegue registrar lá fora também. Então, assim, e é uma marca já estabelecida no mercado e dentro do nicho dele é um dos maiores nacionais. Então, assim, é traumático. Então, por isso que a gente sempre recomenda. Claro, o pequeno empreendedor que está começando e tudo mais, saibam, vocês podem ser pequenos agora, mas pode ser que um dia que vocês sejam grandes, porque tudo que é grande um dia começou pequeno. Sim. Então, meu amigo, se você, uma das preocupações que você tem que ter é justamente, né, de ter os seus ativos todos em dia, em materiais em dia, proteção dos ativos e materiais em dia. Não deixem isso para depois, porque às vezes você não consegue mais recuperar. Às vezes, um exemplo, você começou aí um negócio, uma rede de padarias com um determinado nome, né? Padaria do Seu João. E aí você está usando essa marca aí na região sudeste do Brasil e está começando a expansão, e você vai assim, não, eu vou começar uma expansão em escala nacional e pretendo fazer uma em escala internacional também, tem um diferencial aqui, né? Eu tenho um produto, um carro-chefe dentro da padaria e tudo mais. E aí você descobre, né? Depois de 20 anos utilizando aquela marca, você descobre que um terceiro conseguiu, poucos anos depois, o registro da marca está te notificando aí para você parar de usar. E aí? A discussão é grande, óbvio, existem direitos aí relativos, existem toda a mitigação de direitos, a gente vai brigar no judiciário em relação a isso, mas a dor de cabeça é grande e às vezes o dano é irreversível. Sim, e outra... pra caber é só um processinho, né, de registro de marca ali, 12 meses. Exatamente, e outra coisa, se for fazer um rebranding, também já decida logo qual marca você vai querer registrar, porque você vai ter que fazer uma pesquisa de anterioridade também da marca que você vai fazer o rebranding, dessa nova marca, né? Pode ser que mude totalmente, pode ser que continue a mesma coisa. Se continuar a mesma coisa, beleza. Mas se vai precisar mudar totalmente, aí você vai ter que fazer uma outra pesquisa, ver se está disponível a marca ou não. E isso, assim, às vezes o cara gasta uma grana com rebranding, né? Contrata agências e tal, e já começa a usar. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na primeira oportunidade, né? Aproveitando esse gancho, o seu gancho, Bernardo, é uma coisa que a gente tem que... E aí é uma habilidade que a gente tem que ter com o cliente, né? Seja o pequeno cliente ali, aquele profissional autônomo, seja os grandes players aí, por exemplo, o cliente lá do escritório da agroindústria, a gente tem que conscientizar o cliente em relação à análise de habilidade. Às vezes, nós temos clientes conscientes, plenamente conscientes, mas nós temos clientes também que não têm a mínima noção ou dimensão de importância. Ou seja, eu já tenho essa marca aqui, eu quero registrar essa marca de qualquer maneira, né? Às vezes a marca está no mercado há 6 meses, 1 ano. É menos traumático fazer essa mudança de marca, né? Essa mudança de roupagem também do cliente. E aí, para incutir essa importância da análise de habilidade, a análise de habilidade ela é o estudo ali, o cenário de possibilidade, né? A gente não consegue cravar no análise de habilidade, mas a gente reduz os danos e qualquer problema futuro de maneira profunda, né? A gente faz uma análise... Também, né? O custo, exatamente. Então, geralmente, não quero fazer análise porque a análise vai sair caro. O barato sai caro. Lá na frente, isso toma uma proporção, é uma bola de neve que realmente estarrecedor para a empresa em alguns momentos, né? E aí, a análise de habilidade é justamente essa análise que você faz perante os órgãos, né? No Brasil, aqui, o INPI, né? Perante os órgãos competentes para registro, e você vai analisar se há disponibilidade ou não daquela marca, né? E tem muita empresa aí de registro de marca, tem muito profissional que não sabe fazer uma boa análise de viabilidade. Então a pessoa ela só quer fechar. Isso aqui muitas vezes são empresas grandes, tá bom, pessoal? São empresas grandes que só querem fechar com o cliente e depois vão cobrar ainda taxa e honorários para fazer recurso, vão inventar coisa muitas vezes e não vão conseguir o pedido de registro de marca. Então faltam profissionais bem capacitados para fazer uma boa análise, para utilizar um software se necessário. Exato. A pesquisa ela engloba muitas coisas, né? Porque o cara que não sabe fazer, ele vai colocar lá a fuzzy no ele INPI bota o Atena exata. Ele vai colocar a palavra exata, vai ver, não tem nada aqui. Mas não, você tem que ver, a operação com booleanos ali, algumas palavras negativas, colocar até... O bom é sempre você fazer uma coisa bem geral e ir segmentando depois, né? Então você vê
mais ou menos ali os gaps, oportunidades, até quando a gente fala em pesquisa de anterioridade, às vezes, pô, uma pessoa que está no começo de carreira, pô, tô com dúvida aqui em classe, seguir o manual do NPI, fala as coisas, mas não fala tudo, né? Tem muita coisa lá que ele não aborda. Então, pô, vê com o teu cliente, pô, quais são os teus concorrentes ali? Às vezes você tem alguma dúvida de classe, vai ver ali se tem alguma classe parecida, por exemplo. Aí, claro, aí Classe complementar também, que o pessoal não percebe às vezes. Isso até é uma oportunidade de mercado para o teu próprio cliente. Então, isso pode ser um ativo para o profissional da área para estar gerando mais negócio além disso. Uma das coisas que a gente faz muito é sempre propor ao cliente, além da análise de viabilidade, né, um estudo de caso e uma compreensão para compreender de fato a empresa dele e aonde a empresa dele quer chegar. Geralmente o cliente, ele tem um segmento, ele sabe onde ele quer chegar, mas no meio do caminho ele acaba tropeçando com outras possibilidades. E aí a gente tenta abrir esse leque de forma mais abrangente possível. Né? Então a gente recomenda ao cliente, olha, eu sei que você não comercializa tal produto, eu sei que você não oferece tal serviço. Mas dentro do seu segmento, pelo que nós temos compreendido o mercado, inclusive lá fora, existem outras marcas possíveis, que estão disponíveis, outras classes possíveis, onde estão disponíveis você fazer o registro do seu serviço ou do seu produto, e que a gente recomenda que já faça agora. Por quê? Porque se você começar a sua atividade um pouco mais ali na frente, você já não tem nenhum problema de registrar sua marca, porque sua marca já está registrada. É só você colocar a sua logo, colocar a sua marca ali e começar a sua atividade da forma mais tranquila possível. Pega o maior número de classes que você puder. Basicamente essa a sugestão, né? É isso. E assim, várias empresas grandes fazem isso. Então, se a gente buscar quantos registros de marcas a Globo tem, pô, são milhares. Às vezes eles registram ali um nome que eles sequer vão utilizar. Na via das dúvidas, o pessoal já registra, né? Não, muita gente faz reserva de mercado até. Obviamente que o INP fala não, mas tá na cara que o pessoal tá fazendo reserva de mercado ali. Mas, exatamente, quanto mais classes, quanto mais tem uma coisinha ali que você consegue adequar, cara, registra ali, porque é mais... Como a maioria das classes não são nenhuma marca de alto renome, notoriamente conhecida, quanto mais classes você conseguir abordar isso, né? Fazer o registro, cara, muito melhor pro teu cliente. Mas bem interessante, Daniel, essa jogada que você apresenta para o seu cliente. No caso, são clientes bem grandes, obviamente. Sim. Né? De você identificar que tem uma marca, às vezes, ali fora, que ela pode vir para o Brasil, e nesse caso pode ter um problema com a classe dele. Bem bacana mesmo. Sim. E é interessante que essa metodologia de trabalho, na verdade, ela não serve só para o grande cliente. O pequeno cliente também, né, desde ali da manicure que tá abrindo um salão de beleza, ou se não ali o seu Zé da esquina ali que tá abrindo a padariazinha dele e tudo mais, dentro do próprio negócio dele ele pode ter outras atividades que ele mesmo não compreende. Então essa metodologia aplicada desde o pequenininho até o player do mercado. Sim. Então é uma metodologia bem democrática assim, em relação aos clientes. Pô, irado. O que eu falo também sempre para os meus alunos é que é o seguinte, você tem que dar ao menos a opção do cliente registrar um maior número de classes. Talvez ele fale, não, quero começar por uma, quero começar com duas. Mas na sua proposta você tem que tentar, até porque é de interesse dele. Então assim, registro de marca, né, o Daniel ele atua aí com grandes marcas, mas tem muita gente que atua por conta própria. E aí cobra aí um registro de marca 2.000, 3.000 de honorários por processo. E tem outros advogados que olham isso e falam, esse valor é pouco, 2, 3 mil. Só que olha só, com um cliente às vezes você fecha 5 marcas. Né? Então você pode conseguir 10 mil ali com um cliente só. Sendo que esses honorários você recebe antes. Não é aquelas outras áreas ali do judiciário que você só recebe depois do processo finalizado se você conseguir ação para o seu cliente. Não, você recebe já antes. E o muito interessante, Rafael, é que eu não olho esses honorários, esse processo, como uma forma estática de receber dinheiro, de ganhar dinheiro. Né? Porque você faz o depósito e você está ganhando dinheiro de forma antecipada, como o Rafael está falando. Né? Mas nesse meio do caminho, seu cliente pode sofrer uma oposição, ou seja, uma impugnação ao pedido dele, você vai ter que apresentar uma manifestação. Você, tendo contratado ali o acompanhamento também, você vai acabar identificando alguma outra marca que está sendo depositada ali, que colide com a marca do seu cliente, você vai apresentar uma oposição, mais dinheiro no seu bolso. Eventualmente, processo administrativo de nulidade que você vai ter que entrar em face de alguma marca, né, que está colidindo com a marca do seu cliente. Né? Recurso, se o pedido do seu cliente for
foi indeferido, você tem o recurso. Então, assim, a gente costuma falar lá no escritório que o registro de marca, ele é a porta de entrada, né, para um mundo de possibilidades, né? Tanto possibilidade do advogado conseguir mercantilizar aquele pedido ali, aquele cliente, né? Como também trazer aquele cliente, fidelizar aquele cliente. A marca é uma das formas de fidelizar aquele cliente. Né? O registro de marca, por quê? Porque daqui a 10 anos você vai ter que renovar aquele pedido. E você vai cobrar por isso daqui a 10 anos. Ou seja, você entra numa espiral de faturamento e... Sim. Você utiliza para ofertar outro serviço também. Então, Sim. no Bernardo é exatamente isso, Sim, né? e a gente fala a mesma coisa no escritório. Registro de marca é a porta de entrada do nosso escritório. Tanto que é o serviço, assim, por projeto que a gente mais vende no ano, disparado, porque tem uma escalabilidade muito grande. Mas no quesito ali de outras oportunidades, né, a gente consegue ver, como eu falei já, uma reserva de mercado, né, vai fidelizar teu cliente ali, um pedido de caducidade, até um contencioso de marca, isso é muito interessante. Desculpa, Rafa, eu esqueci a tua pergunta, o que você falou antes. Não, é que exatamente essa é a estratégia, né, do seu escritório, de utilizar o serviço de registro de marca para captar o cliente inicialmente e aí depois você oferta, né, uma série de serviços que até são permanentes, né, Sim, de recorrência. Sim, claro. É porque quando a gente trabalha com empresas de tecnologia, né, então são muitas empresas na incerteza ali, né? Porque na maioria das vezes são empresas nascentes, às vezes é um mercado que não está regulado ainda. Então ele vem atrás de você para buscar os primeiros serviços jurídicos ali, né? Tá tateando ainda esse mundo tão difícil, cheio de juridiquês, que é o mundo do direito, né? O empreendedor não vai estar sabendo mais ou menos o que ele precisa ali. E a gente faz uma reunião inicial, vê quais são as principais necessidades do cliente. E, cara, 100% das vezes, o que a gente fala, qual que é a prioridade? Registro de marca. Qual que é a outra prioridade? Pô, obviamente, seus outros ativos intangíveis, né? Obviamente, vai precisar de um acordo de sócios, né? Mas isso tudo a gente vai desenvolvendo com o cliente a partir do momento que ele entra no escritório ali, a gente vai monitorando ele, a gente tem reuniões de acompanhamento. Isso tudo vai mais para a gestão do escritório, né? Como que a gente angaria eles. Mas sim, o registro de marca, a gente entra ali, é a principal forma das empresas, das startups entrarem com a gente. E, claro, os nossos clientes grandes, que são clientes recorrentes, que são ali, a gente presta assessoria para eles full time. Cara, vamos lançar uma nova funcionalidade no nosso software, um novo produto, um novo modo, tem um nomezinho ali, a gente já registra, a gente está sempre acompanhando. E a gente conseguiu, é tão legal que a gente conseguiu educar os nossos clientes quanto a isso. Porque eles começaram lá na base, bem early stage mesmo, bem fase inicial da startup, e não sabiam muitas coisas. E daí, através dessa reunião de acompanhamento, reunião de diagnóstico, verificar mais ou menos quais são as necessidades, a gente vai educando os caras, até porque, pô, às vezes aparece alguma coisa diferente ali que, sei lá, algum indeferimento de um outro advogado que ele contratou, a gente explica o que aconteceu, uma anterioridade, por que é importante fazer essa pesquisa. E depois lá, pô, hoje em dia o cara também tá com essa mesma visão de advogado, que começa a ver a oportunidade em tudo. Pô, vou notificar esse cara, o cara tá causando confusão comigo. Esse é um ponto importante, que é de fato, a pessoa ela começa a se conscientizar e trazer os novos produtos já para registrar. Então eu tenho muito cliente, por exemplo, que é infoprodutor. Né? Infoprodutor, um copia o outro, é uma maluquice, sabe? Ninguém respeita nada. E aí o pessoal tá começando a se conscientizar de, caramba, para eu ter a proteção, minha única forma de proteção é registrar. Registrar esse nome aqui. Né? Você tem um método, você precisa registrar. E eu tô com vários clientes, né, que são infoprodutores, eles estão botando a metodologia em cima de um nome, Sim. Porque dessa forma aí você tem uma proteção, sabe? E sempre, né? Eles sempre, tô com outro nome para registrar, Rafa, bora registrar outro. Vamos pro próximo. Sim, porque são ativos, né? São produtos ali que o cara tá vendendo. Então ele tem que registrar. Porque, pô, senão é só, como você falou, os caras copiam um do outro, pô, vou colocar aqui o nome do meu produto X. Aí eu vou pegar o Daniel vai vir aqui, vai falar, vou comercializar esse produto X. O Bernardo já tem a base de dados, base de clientes dele ali, vou vender. Vou me aproveitar da inocência do Bernardo ali, porque ele não registrou, vou registrar, a marca vai ser minha, e eu ainda vou conseguir ganhar um monte de dinheiro nas custas do todo o esforço dele. Então, sim, pô, registra. Metodologia, módulo, curso, tudo isso dá para registrar. E o Daniel estava me contando, né, que você teve uma reunião com o cliente, de início ele ia registrar poucas marcas, e aí você falou exatamente, explicou para ele a importância do registro de marca, e aí foram quantos aí no final? É um cliente grande esse, né, voltado para a área de agro, e aí a gente lá no escritório fez uma reunião com ele, uma reunião prévia, e aí ele tinha chegado ali para registrar 20 marcas. Já era um número legal de marcas para registrar. Ele falou assim, cara,
a gente vai dar um prazo pra gente que a gente vai entender o seu negócio, vai entender aí, vai pegar todos os logos, as marcas que você pretende registrar, e nós vamos fazer um estudo de caso. E aí nós entendemos ali que ele tinha outras 10 classes possíveis para registrar. Então esses 20 registros, né, viraram, na verdade, 150 registros, 150 processos, 150 possibilidades. E aí, pouco tempo depois, vários desses pedidos receberam, né, oposição, foram apresentadas oposições a esses registros, e aí tudo crescimento exponencial. Né? É tudo muito interessante. Em relação ao que a gente estava comentando aqui, uma das coisas que é muito interessante é que nós temos um cliente, esse case é legal, nós temos um cliente que ele chegou lá no escritório, ele era pequenininho, ele tinha 6 marcas, 7 marcas, um cliente de laticínio vegano, né? E aí nós pegamos ele ali de 2019, na verdade, e aí ele chegou porque ele recebeu uma notificação extrajudicial de um concorrente falando que ele tinha que parar de usar a marca, porque o concorrente tinha um depósito, na época depósito, e aí ele veio desesperado pro escritório, com medo de tomar uma ação, estava começando a estruturar a empresa, não podia tomar litigar, né? Não tinha caixa para isso, e isso é uma preocupação muito grande. E aí nós acalmamos o cliente, fizemos uma bela de uma manifestação, né? Uma contra-notificação, e aí falou assim, não, quais são suas marcas? Quais são os seus registros? E aí ele chegou com 7 marcas. Hoje ele tem 50 registros no país. E é muito interessante isso porque você cresce com o seu cliente, né? Você vê o seu cliente crescendo. Sim. Ele tem 50 registros de marcas no Brasil e já expandiu para 5 países na América Latina. E agora a gente está indo para a Europa, Estados Unidos, China e Emirados Árabes. E é um cliente que chegou para um probleminha ali. Probleminha e aí, de repente, e pequeno. Pronto. E pequeno. Hoje ele é gigante. Hoje ele é o maior laticínio, indústria de laticínio vegano do país, um dos mais relevantes do mundo. Então, é importante, é legal, e assim, nunca desprezar o cliente, né? Nenhum cliente. Se ele vier com uma marquinha, se ele for pequenininho, né? Você pode ter certeza. Aquele cliente ali, acredite no case dele, incentive, porque é isso. Esse é um exemplo de um cliente que aconteceu isso. Quantos outros clientes não aconteceram isso com a gente, na nossa mão? Né? E é muito importante você entender o negócio do cliente, você tá com o cliente, sair para jantar com o cliente, né? Se aproximar, virar amigo do cliente para você entender o negócio dele a fundo. Né? Porque você pode cooperar com ele e você vai ter ganhos evidentes com isso. Evidente. Sim. Cooperação sempre é o melhor caminho, né? Networking, cooperação, um ajuda o outro. E é o LTV do cliente registro marca. E você entrega valor pro cliente, né? Porque ele vai ver, ele tá tratando a minha empresa não como mais uma, né? Ele tá tratando a minha empresa como se fosse a empresa dele, né? Então, isso que o Dani falou é muito importante. A gente, lá no escritório também, vai fazer a reunião inicial pra gente entender. Tudo bem, o cara chegou com uma necessidade de registro de marca. A gente vai ver o que é mais que a gente pode ajudar ele. E também, às vezes, como a gente fala em startups bem no começo, às vezes os caras não têm tanto dinheiro assim para bancar algum serviço, todos os serviços, né? Aí a gente fala, as prioridades são essas, né? Daqui a alguns meses o cara vai voltar no teu escritório, se for um projeto, vai contratar mais coisas. Mas quando você vê, olha, você estava achando que você ia precisar de X, precisar de um registro de marca. Você volta lá, você vai precisar de 30. Aí o cara vê que você se importou muito com a empresa dele, mas óbvio, você não vai chegar falando, você precisa de 30, senão tua empresa não vai dar certo. Não é aí, que daí o cara vai achar que você tá querendo vender mais coisas que ele precisa. Tem que chamar pra adiantar antes, né? Exatamente. Mas você tem que dar ali, essas aqui são as principais, essenciais, assim. E essas outras você vai estar muito bem protegido, é o pacote completo. Sim, então vocês estão sentindo aí que no escritório de vocês tá crescente essa demanda por proteção de IPI. Não, com certeza. Se a gente for olhar os dados aí fornecidos pelo INPI, o crescimento de depósito, né, de marca, de pedido de registro de marca no Brasil, é um crescimento avassalador. Avassalador. Então, assim, num ano aí, acho que no ano de 2020, nós tivemos 200 mil depósitos, algo ou mais que isso. E a maioria, isso é que é importante falar, a maioria desses depósitos são feitos por profissionais, são pequenos e médios empreendedores. E geralmente esses caras fazem o depósito por conta própria. E, cara, eles acabam
desculpa o termo, mas se ferrando, porque geralmente faz na classe equivocada, da forma equivocada, não faz análise de habilidade, né? E se você for olhar lá no NPI, o que tem de depósito sem procurador, ou seja, feito, né, pela própria empresa ou por um jurídico ali que às vezes não entende muito sobre propriedade intelectual, né? Não Sim. tem sabe somente a técnica, né? É complicado. Então, assim, o mercado, ele é gigantesco. O mercado tem um mercado desde do pequeno empreendedor, do microempresário individual, né, até a sociedade anônima, né? Então, assim, nós temos empresas, nós temos clientes para todo tipo de serviço a ser oferecido, desde o serviço ali mais pocket, né, até o serviço mais premium. Essa é a Esse verdade. cara vai ter que pagar depois o Vai. serviço pocket, porque vai dar alguma coisa errada, né? Vai. Então ele vai ter que pagar. E mesmo o pequeno empreendedor, eu tô sentindo que hoje em dia eles estão até preferindo, sabia? Contratar um profissional. Sim. Eu tô em muito grupo, né, de networking, muito grupo de empresários. E eu vejo que, assim, contrato, por exemplo, é um negócio que todo mundo compartilha modelo. É nesses grupos de networking. Ninguém fala, alguém tem um número de um advogado de contrato? Não. Todo mundo pergunta nesses grupos. Manda um modelão aí. É basicamente isso. Né? LGPD. Na minha experiência, né? Ninguém tá nem aí nesses grupos de networking. Agora, né? Até compartilhei um print, né? Com o Daniel e o Bernardo ontem de uma situação dessa, né? De uma pessoa falando alguma coisa desse tipo. Mas agora, registro de marca. A pessoa quer um advogado. A pessoa quer uma empresa. Porque o pessoal tá se ligando nisso. Né? Que a marca, né? O software, eles são os principais ativos de uma empresa. E tem a questão da digitalização, né? Então, assim, as marcas estão migrando para o mundo online, para o Instagram. Como é que vocês identificam isso e a relação com o PI? Bom, primeiro que se você tem uma empresa, está atuando no online, e você já não tem o registro de marca, você já começou errado. Né? Você já tem que seguir o registro. Mas como eu atuo só com empresa de tecnologia, então não tem como falar empresa de tecnologia, né, empresa de software longe do digital. Né? E hoje em dia, o que a gente vê muito crescente são conflitos de anúncios na internet. Então, pô, quantas vezes que a gente vê um cliente nosso com uma marca registrada e o concorrente dele está utilizando a marca dele como palavra-chave em anúncio, volta ali, isso daí não pode, né? Porque você está infringindo a Sim. marca, fazendo uso indevido dela. Então isso é uma tendência, eu acredito, da digitalização, né, das empresas hoje em dia. É um segmento que vem muito forte. Não sei o que o Dani acha. Não, com certeza. É na internet que acontece. No mundo físico, né? No nosso mundo físico, nós temos uma barreira que é a barreira territorial, a barreira geográfica. Então, assim, a vendinha que tinha lá no sul, às vezes existia ali por 50 anos sem saber da existência da mesma vendinha com o mesmo nome lá no Rio Grande do Norte. Então, assim, quando você vai para a internet, as marcas se encontram. E aí, nesse momento, né, que existe uma necessidade, surge a necessidade do registro. Por quê? Porque elas se encontram, né? Falou assim, tá me copiando. É o outro, não, é você que tá me copiando. E aí acontece dos dois não terem pedido, não terem registro, não terem nada, né? Não se protegeram nem mesmo ali botando a marca de forma devida, na verdade, o signo distintivo de forma devida no nome empresarial e tudo mais. E aí, a questão da digitalização tem trazido ao mercado essa necessidade de registro. Ou seja, não, eu quero usar, só eu quero usar, né? Essa é a minha forma de me identificar no mercado, de me conectar com o meu cliente, me conectar com o consumidor, e aí a internet ela tem trazido essa necessidade. Por isso, eu acredito que seja por isso, né? A gente não pode cravar, mas por essa experiência que nós temos, é que a internet ela tem fomentado a procura por profissionais que tenham não só um conhecimento teórico, mas principalmente um conhecimento prático, né? Eu costumo dizer, eu sou advogado aí há 6, 7 anos, mas a PUC nunca me ensinou a ser um advogado. A PUC me ensinou a teoria e o direito ali. Aonde que eu aprendi a ser advogado é na trincheira, né, da ida no cartório, de fazer carga de processo com 28 volumes, entendeu? Sofrer, pegar chuva, isso me fez advogado. No registro de marca, o que te faz conhecer como que se faz os procedimentos é a prática. Hoje em dia, você tem esse caminho encurtado, né? Há algum tempo atrás você não tinha esse caminho. Hoje em dia você tem esse caminho encurtado, você tem aí vias
possíveis de adquirir um conhecimento que você precisaria ali de 1 ano para aprender sozinho batendo cabeça em algumas semanas. E isso é Sim. plenamente possível, né? Então, assim, eu acho que o conhecimento teórico atrelado ao conhecimento prático é muito importante. E, assim, creio, inclusive, no registro de marca em específico, que o conhecimento prático ele tá um pouco até mais à frente. Então, assim, tem essa importância. Por quê? Tem essa questão do branding beating, né, que o Bernardo falou muito bem, que é essa questão de utilizar a marca de um concorrente num link patrocinado ali no Google Ads, você coloca ali dentro das caixas de procura, né? O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem uma decisão recente, o acordo eu acho que nem publicou na data de hoje, eu estava até procurando para ver qual era o teor do acordo, mas reconhecendo que a prática de você usar a marca de outrem, né, de um terceiro registrada, ou que tem uso anterior no link patrocinado, ela é uma prática de concorrência desleal. Sim. Então nós temos no ambiente digital trazendo novas formas de violações, inclusive. Isso daí e também é dano moral em RY. Então, com certeza. indiscutível. Indiscutível. E você precisa ter o registro, né? Então você tocou em um ponto, Daniel, muito importante, que é a capacitação profissional. Sim. Né? Então, hoje em dia, existem várias formas do profissional se capacitar. Conhecimento prático, ele sempre vai ser alinhado com a teoria, superior ao conhecimento só teórico. Então, pessoal, querendo mais informações aí, vocês podem visitar a página, tá, da Escola de PI também. Tem mais informações sobre isso. E também tem uma noção de conflito judicial, né? Então, você tem uma experiência nessa área de conflito judicial, que é uma área que poucos profissionais de registro de marca conhecem. Sim. Sim, e a galera existe uma áurea, né, em relação ao litígio no direito marcário, achando que é um negócio impossível, que é um negócio difícil, que é um negócio complicado. Na verdade, não. Assim, o complicado é você começar ali, você entender a lógica, mas depois você consegue tocar ali os litígios envolvendo o direito marcário de forma bem tranquila, né? Comparado ao tamanho, à gama de ações que nós temos, né? Ações cíveis possíveis que nós temos, o direito marcário ela é bem limitada. Nós temos ali 4, 5 ações angulares, principais, né? Que a gente pode perpetrar, o seu cliente aí pode propor, né? E o seu cliente pode sofrer também, né? Tanto para defesa quanto para você propor pelo seu cliente contra um terceiro, não é algo, não é um bicho de 7 cabeças. Sim, sim. E dependendo, não tem nem audiência. Não né, tem. se for contra Exatamente. A maioria a não tem. Federal. A maioria não tem. A não ser que as partes queiram lá fazer o acordo. Que é difícil. E eu acho que é o seguinte, você não necessariamente precisa, né, saber peticionar, saber o que bota na peça, mas tem que ter uma noção do possível outcome ali do conflito. Até para você conseguir dar um parecer para o seu cliente da melhor forma possível, sabe? E também em todos os casos isso, né? Em caso de indeferimento, a marca foi indeferida. E aí? O que você vai passar para o seu cliente? Ele vai ter que trocar a marca ou não? Tem vários profissionais de registro de marca que não sabem responder essa pergunta, né? Às vezes manda o cliente trocar, sendo que possivelmente não tem necessidade, e por aí vai. Então, eu acredito que em PI, até porque não tem muito na faculdade, existem pouquíssimos profissionais capacitados. Não, tem muito. E a gente tá vendo um aumento significativo, né, nos últimos anos na quantidade de pedidos de registro de marca mesmo, né? Como você falou, a pandemia, né, veio forte na questão de muitas pessoas perderem o seu emprego, né? E, assim, é uma suposição minha, mas as pessoas se viram, né, desempregadas, precisando ter um trabalho ali e tal, e recorreram para o empreendedorismo, né? E isso, consequentemente, se você for ver os últimos anos em propriedade intelectual, quanto isso está crescendo, esse mercado, essa possibilidade de novos negócios a partir disso, vincula-se muito à marca e esse empreendedorismo, porque o empreendedor vai lá, vai desenvolver seu negócio, vai precisar registrar a marca, e, consequentemente, os escritórios, as pessoas estão vendo mais oportunidades nessa área. Sim. É que como você falou, a PUC, eu não sabia disso. Na minha faculdade, pelo menos, a gente tinha ali propriedade intelectual dentro de empresarial. E olha lá, sabe? Eu fui me aprimorar mais na minha monografia, no TCC. Uhum. Mas é muito interessante isso. Acho que cada vez mais também terão muitas faculdades, eu acho que precisam olhar para isso, sabe? Primeiro, vamos dar o direito material ali pro pessoal, para eles aprenderem mais. Mas, cara, não adianta. A prática mesmo, eles não vão passar. Até porque eles não têm corpo
para fazer isso. Não vão passar, eu acho que nem é a intenção da academia Não. passar esse conhecimento prático. Né? Porque você não tem conhecimento prático em direito tributário, você Às não vezes tem nem o conhecimento professor prático. tem. Não, exatamente. Às vezes Na é maioria só das teórica. vezes. A maioria das vezes é só teórico. Nem naqueles, no escritório ali, modelo, né? Você aprende, assim, Sim. aprende o básico, né? Existem muitos professores, né, sejamos justos, não são todos, que têm aí, que passam, tentam passar esse conhecimento prático pro aluno, mas é muito pouco tempo, às vezes 6 meses ali, que você vai ter uma vez que você vai para um escritório modelo, você não aprende nada, entendeu? Então, assim, o registro de marca, além dessa crescente, né, de possibilidade de novos empreendedores, pessoas que estão aí colocando suas marcas no mercado, ou antigos empreendedores que se atentaram a essa necessidade, né, essa importância de se registrar a marca, né, nós temos também novas modalidades de registro. Então, por exemplo, eu estava discutindo com um sócio há algumas semanas, né? Nós temos também alguns clientes voltado para direito autoral, né? E aí nós estava discutindo ali porque a gente tem alguns clientes na área artística, músicos, por exemplo, artistas, que agora surgiu a necessidade, porque virou moda, né? Registrar o nome do álbum gravado. Sim. Isso eu acho aí que já teve até um conflito. Tem um conflito porque o título, né, do álbum, ele é protegido, inclusive, por direitos autorais. E aí, a galera tá registrando em direito, registrando como marca, e os tribunais estão dando o direito, né, estão reconhecendo a sobreposição do direito marcário ao direito autoral. Ou seja, é um desconhecimento, né, não de todo o judiciário, mas de uma parte do judiciário, em relação à distinção entre direito autoral e também direito marcário. Então, Sim. assim, esse é um conflito, é um negócio bem complicado, né? E só um parêntese, por que entender também o PI de forma geral? Existem alguns casos, não foi só um lá no escritório, onde nós tivemos a intimação do nosso, na verdade, a notificação do nosso cliente, porque a fonte da marca dele tinha sido plagiada. Ou seja, ela foi usada de forma indevida e a fonte ela é protegida por direitos autorais. Então, o que aconteceu? A agência que o cliente contratou, né? Por isso tem muito cuidado nos profissionais que você contrata, principalmente no profissional que conhece, que vai registrar sua marca, porque ele tem esse cuidado também. E aí esse cliente já veio com a marca depositada, a gente não tinha feito essa análise prévia, e aí a gente identificou de que a fonte da marca dele violava direitos autorais, e ele foi notificado. E aí? Ou ele morre na grana, pagando ali o royalty. Geralmente esses royalties são calculados em cima do faturamento dentro daquela gama de tempo, né? Isso pode quebrar uma empresa. Então, assim, é muito importante não ter conhecimento só de uma área, né? Mas de uma área... conhecer PI como um todo, né? Passar o olho, pelo menos, nas matérias relativas a PI, né? E eu concordo plenamente com o Rafael, conhecimento prático, né? Na verdade, conhecimento prático nada mais é que a sabedoria. Sabedoria é conhecimento aplicado. Então, assim, sim, conhecimento aplicado é conhecimento prático. Então, você tem que ter esse conhecimento prático. É de suma importância, até mesmo você passar segurança para o seu cliente. Eu tive um caso parecido com o seu. Eu até ia falar, aí você já engatou nessa. Ele tirou as palavras da minha boca. Mas a gente teve um caso muito parecido que a gente atua com games no escritório, né? Desenvolvedores de jogos. E as logos de alguns jogos também, eles se baseiam muito em por exemplo, filmes, assim, sabe? As fontes, né, dos jogos. E é um caso muito parecido que a marca do nosso cliente, ele comprou a fonte nesses softwares aí que você compra a fonte, compra, né, às vezes um freelancer faz para você, ou às vezes está ali pronto já para você comprar como se fosse um produto. E ele veio mesmo, pô, será que eu tenho problema em usar essa fonte? A gente vai registrar só o nome? O que vai ser, né? E isso é muito interessante, justamente a gente ter esse conhecimento 360 de propriedade intelectual como um todo, né? Porque muita gente pensa, propriedade intelectual é só ali no INPI. Não, lembrem-se que tem propriedade intelectual aqui em cima, propriedade industrial e direitos autorais e conexos aqui embaixo. Aí embaixo desses cada um tem, né? Sim. Propriedade industrial, marca, patente, desenho industrial, direitos autorais, tem ali todas as formas de proteção, músicas, né, fonogramas, enfim. E, nesse sentido, a gente teve que ter uma atuação, né, no sentido de entender ali qual que é o escopo da proteção da fonte, que é por direito autoral também, mas como ele comprou num software, numa verificar plataforma... se ele tinha licença também, né? Exatamente, porque a própria plataforma vai falar, ó,
tem 3 tipos de licença aqui. Qual que é o tipo de licença que você pode utilizar para desenvolver uma marca? Qual que é a licença comercial? Qual que é a licença Para eles uso chamam pessoal. editorial, É. né, que é apenas para fins exceto comercial. Então tem que ter todo um conhecimento para você dar o resposta para o teu cliente. Não, dá para registrar a marca, o autor dessa fonte não vai atrás de você ajuizar, te notificar, fazer alguma coisa. Ou não pode, por causa dessa licença que não te dava esses direitos. Então, tudo que você tem que... todas você não pode deixar pontas soltas para o teu cliente ali no quesito marca e no quesito ativos intangíveis dele, porque senão, certamente, isso vai influenciar na operação dele, no desenvolvimento da empresa, isso pode quebrar a empresa. E não é um motivo de desespero. Não. Essa é a verdade. A gente está falando um monte de coisa aqui. A gente falou de direito autoral, falou de direito marcário, né? Esse entrelaçar de matérias aí. Porque nós temos hoje vias que podem nos auxiliar em relação a isso, né? E quem tiver dúvida, acesse lá a Escola de PI, né? Que você vai ter aí toda essa gama de conhecimentos, o essencial. O essencial. Para ter a sua mão, né? Acessar isso e ter toda essa bagagem, adquirir essa bagagem, né? Que vai estar lá disponível. É bem interessante isso, porque às vezes aparece alguém ali no perfil da Escola de PI buscando conhecimento e quando você vê, a pessoa já está fazendo até pós-graduação em PI, em alguma faculdade, né? E ela não sabe fazer um protocolo de registro de marca na pós-graduação em PI. É o que mais tem, sabe? Então, realmente, o conhecimento prático aí com profissionais que atuam na área, sabe? É realmente essencial. Já é difícil para o próprio advogado sair da faculdade advogando em direito civil, família, qualquer coisa assim. Imagina a propriedade intelectual que nem matéria disso a gente tem na faculdade. Então, vejam como é essencial você correr atrás de cursos práticos, uma aprimoração voltada para o profissional na área de PI, né? Para a prática. Eu queria falar também sobre o futuro, né, do profissional de PI. Só que eu acho que a gente já acabou até falando, né? Que basicamente se capacitar, então, em todas as áreas, saber um pouquinho de tudo, pelo menos. Se capacitar do ponto de vista técnico. E quais seriam aí as próximas possibilidades aí? O futuro da PI, o futuro do profissional de PI? Não, pode começar. Eu vejo muita possibilidade, obviamente com software, né, que eu trabalho com isso. Mas agora a gente está tendo uma crescente nessa revolução digital que a gente está tendo, de muitas interações, por exemplo, metaverso, blockchain e tudo mais, né? Isso vai trazer, principalmente para o Daniel, acredito que ele que trabalha no contencioso, mas ele vai estar mais por dentro disso, são dos conflitos, principalmente de direitos autorais, né, de NFTs, que são feitos e infringindo direitos autorais. E quando a gente está falando em Web3, em tecnologia blockchain, isso é imutável, né? É muito difícil você conseguir tirar do ar, muito difícil, principalmente, você impedir que as pessoas compartilhem aquilo, porque é uma rede muito descentralizada ali. Mas os conflitos cada vez mais vão tá surgindo nesse sentido. E, claro, todas as empresas hoje em dia, quando a gente fala de tecnologia, não lembro quem falou isso, mas esse autor desconhecido disse uma vez que a partir de certo momento todas as empresas serão empresas de tecnologia. Sim. Né? Porque se você não tiver no âmbito digital, tua empresa não vai crescer, vai morrer, vai ser... Eu costumo usar o exemplo daquela mercearia da esquina da tua casa, ali, sabe, de bairro, não é uma empresa que tem uma escala tão grande. Então, cada vez mais, com essa digitalização, você tem que terão novas oportunidades de negócios, as empresas vão encontrar novas vertentes ali, e a propriedade intelectual está toda em volta disso, é o principal ativo das empresas. Então, cada vez mais conheçam a atuação como um todo de PI, mas conheçam o âmbito digital, conheçam as ramificações que isso pode dar, conheçam os termos que as pessoas empregam nesse mercado, conheça os modelos de negócio também, que isso é muito importante, isso vai complementar a sua atuação. Eu ratifico tudo que o Bernardo falou. Eu acredito que na advocacia, desde a época que eu comecei a advogar com propriedade intelectual, os escritórios que mais pagam são os escritórios de PI, né? Claro, tem os escritórios de boutique, de contencioso, tem os escritórios tributaristas, societário. Agora, os profissionais que estão mais despontando no mercado é o advogado de direito digital,
né, voltado para a área digital, o advogado aí da área tech e os advogados de PI. Todos esses advogados precisam saber hoje um pouco de PI. Não tem jeito, não tem jeito. Para mim, a perspectiva do futuro vai continuar crescendo nessa necessidade, né, dos profissionais de digital, principalmente dos profissionais que entendem e sabem sobre propriedade intelectual, né, e só vai permanecer no mercado quem é bom, quem sabe, quem presta uma boa assessoria ao cliente e quem não vende sonho. Quem não vende sonho. Então, assim, a gente tem um monte de aventureiro aí. E eu costumo... assim, é uma perspectiva nossa. Mas 80% dos profissionais de PI e de registro de marca são apenas aventureiros. E 80% desses... É uma palavra perfeita para usar, mas desses muquiranos que enganam aí no mercado, que não têm o conhecimento prático, que te vendem algo que não vão entregar, esses caras vão ficar pelo caminho. Pode ficar tranquilo. Entendeu? Então, assim, eu acho que o panorama é de crescente nessa área. Nós ainda estamos numa espiral de crescimento. Enquanto todas as outras áreas do direito estão em voo de cruzeiro, o profissional de PI, ele está aí num crescimento exponencial. Eu acho que... E recebe antes, né? E recebe antes. O cara que registra a marca recebe antes. Entendeu? E outra, não é aquela profissão... Né, que você vai ter que ir para fórum. Depende, né? Depende do litígio, mas não é aquela profissão que vai te exigir por fórum no carnaval fazer plantão, né? Sim. Ou se não ficar ali virando madrugadas e madrugadas trabalhando. É um negócio que você vai ter qualidade de vida, mais dinheiro que as outras áreas. É pura verdade, né? E hoje em dia, cada vez mais acessível o conhecimento, né? Claro, precisa de dedicação, precisa de honestidade intelectual, precisa de crescimento, precisa de envolvimento no mercado, compreensão, mas é completamente possível e acessível. Até um case, o meu case da minha atuação, o escritório que eu trabalho não tinha um núcleo de propriedade intelectual. E a gente atua com startup, com empresa de tecnologia, que isso é o cerne da empresa, né? Os caras, se não tiverem... a marca, o software protegido ali, ferrou, né? Teve um salto tão grande assim no faturamento do escritório, a partir do momento que, não querendo me gabar, mas falar, uma pessoa que sabia o mínimo de PI para proteger todos os ativos ali perante o INPI, fazer a marca, fazer o básico, a gente já começou a crescer bastante, sabe? O escritório cresceu bastante na pandemia, mas após a gente ter um núcleo de propriedade intelectual dedicado a isso, a gente cresceu muito mais. Tanto que a gente tem clientes, a gente não costuma falar concorrentes, né? Mas se a gente for parar para analisar do nosso mercado ali em Florianópolis também, o escritório que presta os mesmos serviços para a gente, tem o mesmo nicho de mercado que a gente, não tem um setor de propriedade intelectual. Tanto é que alguns clientes dele, que a gente trabalha de uma forma recorrente, né? Então, é uma assessoria mensal ali, que através de um valor mensal que o cliente paga para a gente tem para essa assessoria. O mesmo cliente, esse nosso outro escritório, o escritório concorrente, não tem esse setor de propriedade intelectual e os clientes dele vêm até nós para projetos de propriedade intelectual, porque o cara não consegue dar conta disso, ele não tem um setor específico. E alguns clientes que vieram para a propriedade intelectual viraram clientes, saíram do escritório antigo e, agora a nossa assessoria é de vocês. E salvo poucos profissionais, né, que já estão nesse mercado aí há décadas, o profissional que está estabelecido em uma determinada área do direito, ele não tem tempo e não tem interesse, né, em aprender, sentar e aprender sobre isso, porque é um mundo diferente. Então, é um mercado carregado de gente nova, é um mercado novo, então traz essa gama nova, né? E é um mercado que vai te trazer a possibilidade aí de trabalhar, né, esse conhecimento prático, claro que uma gama teórica, mas esse conhecimento principalmente aplicado, vai te trazer a possibilidade de trabalhar em grandes empresas, né? Ou trabalhar por conta própria, trabalhar em grandes escritórios. Então, assim, eu tive a oportunidade, né, de me tornar sócio lá dos Denis Borges Barbosa Advogados, né? Trabalhar com profissionais como Olívia Barbosa Maia, Raul Murat, Bernardo Brauer, Pedro Marcos Nunes Barbosa, né? Que fazem... eu costumo dizer que eles não trabalham com PI, eles ensinam PI.
né? São professores universitários, são acadêmicos. Então, assim, você tem essa possibilidade, adquirindo esse conhecimento prático, de trabalhar nesses escritórios, né? De trabalhar nessas grandes bancas de boutique, escritórios de full service, né? Como o escritório do Bernardo. Então, assim, é uma porta de entrada de um mundo novo. Sim, Né? e é É um mundo versátil novo. também, É né? completamente versátil, Porque é isso, o completamente profissional versátil. de TI, ele pode tanto seguir esse caminho mais corporativo nos grandes escritórios, como também atuar por conta própria e ser também um advogado digital, ou focar também em revista marca, abrir uma empresa de revista marca. E é uma área, como a gente falou aqui, que pouquíssimos profissionais, né, têm esse conhecimento, porque é um conhecimento que até agora ele ficou na mão desses profissionais, porque não existe matéria na faculdade que vai ensinar isso. Então as empresas, né, principalmente essas novas empresas tech, elas realmente estão necessitando de gente boa para API. Necessitando. Sim, e é uma área muito escalável, né? Quando a gente fala em rede de marca, ou propriedade intelectual como um todo. É um serviço muito escalável, porque a partir do momento que você tem um procedimento, né, perante o INPI e tal, é muito fácil, né? Você institui na tua gestão ali os procedimentos certos. Você consegue fazer um registro de, sei lá, 200 registros de marca numa semana. Sim. Às vezes até menos. E só nessa área, se você der uma olhada no LinkedIn, né, oportunidades de emprego, né, oportunidades aí de vagas, o que mais tem é profissional de PI. E principalmente em registro de marca, né, profissional de direito marcado. Tanto de contencioso, mas principalmente de administrativo. Então esse conhecimento prático aí vai abrir um horizonte para vocês. Bacana. Bacana, pessoal. O papo foi bem legal. Então a gente está finalizando aqui. Eu acho que deu para aproveitar bastante. Tive esse papo com esses dois feras que são professores também da escola de IPI. São pessoas aí que eu recomendo de olhos fechados. Conhecimento técnico absurdo dos dois. E eu espero aí que você tenha gostado. A gente está finalizando esse podcast. Pode marcar a gente. Então pode marcar os professores. Marca a escola de IPI, tá bom? E eu espero você para os próximos episódios dos podcasts da escola de IPI. Grande abraço.